É duro, cara. Você mudar comportamento, mentalidade. Então, você tem que ter clareza que vai ser duro. Mas você precisa romper. A pergunta fundamental é o seguinte: o que você pode fazer hoje, para dar o primeiro passo nessa direção? A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Sabe qual é o maior erro? O primeiro maior erro que eu vejo? Que eu vejo muita gente publicando nas redes sociais falando sobre isso, é planejar, planejar, planejar. Eu vejo muito consultor, muito educador, muito professor, muita instituição falando de não, você precisa planejar, você precisa fazer um planejamento estratégico, você precisa planejar, fazer planejamento. Gente, olha só, fica comigo. Fica comigo, que pode ser tomar um susto aí do que eu estou falando. Como assim, Alexandre? Não é importante planejar? Olha só, deixa eu falar para vocês uma verdade. Eu já fui diretor de projetos da Viva Rio. Na época, a Viva Rio tinha 10 mil colaboradores. Tinha projetos desde gestão de postos de saúde no Rio de Janeiro, UPAs, hospitais, até educação, projetos na área de educação, meio ambiente, segurança humana. 10 mil colaboradores, centenas de financiadores diferentes. E aí, numa organização desse porte, desse tamanho, é fundamental o planejamento. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento de atividade é muito, muito, muito importante. Muito importante. Aí sabe um erro que eu cometi? Quando eu resolvi fundar aqui em Macaé a Viva Lagos, eu trouxe essa mentalidade que estava muito dentro de mim para a minha gestão na Viva Lagos. E foi horrível. Sabe por quê? Porque quando você é muito pequeno, e a Viva Lagos é pequena, a Viva Lagos hoje está com em torno de 20 colaboradores, mais ou menos. A gente tem 4 projetos, aproximadamente. Comparado com o Viva Rio, com 10 mil colaboradores, não é nada. E aí eu vejo que muita pequena, microinstituição quer montar uma estrutura de planejamento, e às vezes você não sabe nem por onde começar, aquela coisa toda, quando, na verdade, você tem que trocar. Isso que aconteceu comigo aqui na Viva Lago, gente, presta atenção. Para quem é de uma micro, de uma pequena, até de uma média instituição, é muito, mas muito mais importante você colocar energia no movimento que você está criando. Se for botar energia nas tarefas, nas atividades, em todo o processo que você tem que conduzir no seu dia a dia. Ao invés de você ficar focado em ficar... Olha só que absurdo que eu vejo, às vezes, alguns consultores falarem, alguma coisa assim falar. Você tem que fazer o planejamento financeiro da sua instituição. Ah, tá, legal. Aí eu vejo muitas instituições assim, Alexandre, como é que eu faço o planejamento financeiro da sua instituição, da minha instituição? Vamos lá. Qual é a receita prevista para esse mês da sua instituição? Cara, a receita prevista é 0, não tem nada. Eu vou ter que correr atrás. E mês que vem? Não, também não tem nada previsto. Eu estou dependendo disso, talvez saia um edital, o vereador falou não sei o quê, e a gente está pensando em fazer um evento solidário. Como é que você vai fazer planejamento financeiro, gente? É que nem você querer falar para uma pessoa que está desempregada a fazer uma previdência privada. Você tem que começar a poupar para quando você for se aposentar. Gente, eu estou vendendo o almoço para comer a janta. Espera um pouquinho. Então, não se engane, tá?
Para você que está me ouvindo, que dirige uma instituição de pequeno porte, muito mais importante do que planejamento é movimento, é ação, é atitude, é agir. Agir em quê, Alexandre? Pô, você está sem receita? Tá. Então você vai fazer um evento solidário, vai fazer uma feijoada, uma rifa, um bazar? Então corre atrás. Coisas práticas, simples, diretas, do dia a dia, sem enrolação. Tá? É o dia a dia que vai construir o seu mês. Não adianta você ficar planejando, sabe aquela coisa assim? Não, esquece. O que não quer dizer que você não tem que ter controle. Controle das suas despesas, controle do que você arrecadou num evento solidário ou numa ação de doação, uma campanha. Tem que ter controle. Mas algo simples, gente, que nem uma dona de casa faz, entendeu? Para controlar as contas, como é que está a conta de luz. E a conta de luz aumentou. Fulano, vamos ficar menos tempo no banho, no chuveiro elétrico. Ciclano, apaga a luz quando sair da sala. É isso, cara. Não adianta inventar a roda. Esquece. Eu vejo muita gente colocando, empurrando nas redes sociais essa coisa de planejamento. Então, ó, cuidado com quem você escuta nas redes sociais. Cuidado, avalia bem, porque tem muita gente aí que é ótima na teoria, mas é zero prática, zero vida real. Você precisa ter, assim, ser um curador do conteúdo que você vai consumir. O que é ser um curador? Tá? Ser um curador de conteúdo é quem vai avaliar se aquele conteúdo faz sentido mesmo. Se aquela pessoa que está falando aquilo tem legitimidade de estar falando aquilo. Então, qual é o meu cuidado aqui com relação a isso? Eu só falo aquilo que eu vivo ou que eu vivi. Esse é o meu limite moral, esse é o meu compromisso aqui. Eu só falo coisas que eu testei na prática, coisas que eu usei ou uso, experiências que eu vivi. Por quê? Porque eu acho que é mais honesto com todo mundo. E, óbvio, você tem que ser esse filtro aí do outro lado. Alexandre, não concordo com você, eu acho que o planejamento é importante. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas o importante é você não perder de mente, porque às vezes, gente, na rede social é tanto conteúdo, é tanta informação, que a gente fica tonto, a gente às vezes fica até meio paralisado nesse processo. Não é verdade? Tem um ditado popular que eu adoro, que fala assim: quem sabe a quentura do fogo é o fundo da panela. Então, ao invés de você ficar preocupado, eu acho que eu estou cometendo esse erro aqui, não estou planejando bem, não estou fazendo um bom planejamento financeiro. Você não tem receita, que planejamento financeiro você vai fazer? Como é que você vai planejar quanto que você pode gastar mês que vem, se você não tem nada, você não tem o que entrar no caixa da instituição? É muito mais importante você colocar energia e foco em aumentar a arrecadação da sua instituição. E nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Vamos lá. Segundo erro mais comum, e esse é cruel, que eu vejo as instituições cometerem, você tem que tomar muito cuidado com isso. É o erro de você virar refém do político da vez. Gente, Nossa Senhora, quantas instituições íntegras, instituições lindas, um trabalho social maravilhoso, que se perderam na relação com o poder público. Seja porque você virou realmente refém daquele político, e aí você depende daquele político ter mandato para você poder conseguir uma emenda parlamentar, você conseguir um convênio, uma subvenção, coisa do tipo. Você conseguir que alguém abra a porta para você passar, para você entrar. E o pior, gente, é o seguinte: via de regra, os melhores editais são cartas marcadas. Já percebeu que normalmente os maiores e melhores editais são direcionados para aquelas instituições conhecidas? Segundo, os contratos e convênios, gente, são totalmente leoninos. O que é ser um contrato leonino?
é aquela coisa seguinte, chega aquele contrato, um convênio, não sei se você já assinou um convênio com o poder público. Vem um convênio com o poder público cheio de regras e você não pode discutir. Tudo do jeito deles, atendendo o interesse deles. E aí, gente, a gente começa a enfrentar um processo que hoje em dia eu acho que é o mais cruel de tudo, que é o tal da prestação de contas. A burocracia para você prestar conta do dinheiro e, com isso, você poder receber a outra parcela e tudo mais, é um inferno. Literalmente um inferno. Aí vem a Controladoria Geral, por exemplo, do município, e vai, eu vou glosar essa despesa porque não concordo, não está de acordo, o documento não está legível, enfim, inventam sempre um problema. O que acaba acontecendo hoje em dia com muitas instituições? Eu atendi já vários alunos da RNA com esse tipo de problema. Quando você tem uma relação muito longa, muito antiga, muito íntima com o poder público, e aí você vai mudando de governos e crises no poder público e tudo mais, você passa a correr muito risco de gerar passivo jurídico para a sua instituição. O que é passivo jurídico? Você vai fazer um determinado projeto para aquele município, e aí você vai contratar pessoas, né, profissionais, qualificados, não sei o quê. Aí o poder público não te faz os repasses como deveria, você começa a atrasar o pagamento das pessoas, você começa a ter dificuldade de recolher o fundo de garantia, recolher o INSS, e aí, queridos e queridas, vai virando uma bola de neve terrível. Seja passivo trabalhista, tributário, Tribunal de Contas, Controladoria e Procuradoria do município ou do Estado. Eu chamo isso da fórmula do desastre. Eu não sei se você já passou por isso, se você passa por isso, diz aí para mim no chat o que você tem com relação a essa relação, às vezes, de amor e ódio com o setor público. Então, esse é o segundo erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem. Vamos lá, deixa eu ver algumas respostas aqui que vocês deram sobre, né, o maior erro que vocês cometeram. O Augusto falou, meu erro tem sido insistir em esperar pelo Estado para assinar um termo de cooperação que nunca saiu. Salete, centralizar as ações. Maria Júlia, acreditar no poder público. O termo de cooperação para a gestão do Parque Saúma, em Manaus. Augusto, gastei muito tempo, energia e foco com isso. Tenho a sensação de perda de tempo e fracasso ao empurrado com a barriga pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Entendo perfeitamente, Augusto. É impressionante como que a gente, às vezes, sofre com esse tipo de situação. A Luzia fala, criei expectativa em algumas pessoas e setores. Hoje eu penso 2 vezes. Então, gente, e aí, por fim, tá, do terceiro erro, eu declarei guerra ao conceito que é muito difundido também por aí, de captação de recursos. Eu acho, quando você vê aí muita gente falando nas redes sociais sobre captação de recursos, eu acho um verdadeiro engodo. Muita gente querendo vender consultoria, vender curso, vender serviço, vender ferramentas. Nada contra, mas eu acho um engodo e explico. Eu vou explicar para vocês por que eu não acredito na captação de recursos. Isso pode ser bem polêmico, mas eu também tenho um compromisso aqui com vocês de compartilhar aquilo que eu acredito, a minha verdade. O que eu acompanhei ao longo desses quase 20 anos. Eu faço 20 anos no terceiro setor, 12 de agosto de 2021. Eu vou fazer 20 anos de terceiro setor. Olha só, gente, uma das atividades mais difíceis do mundo, é o garimpo.
tanto em termos de risco, salubridade, como em questões de resultado. Agora fica comigo aqui. Hoje em dia, você tem a indústria da mineração. Aí é outra coisa. Eu não vou falar de mineração aqui, vou falar de garimpo, que é esse conceito mais antigo, tá? Mais raiz, vamos dizer assim. Mais da pessoa física e não da pessoa jurídica. Hoje a mineração usa muita tecnologia, né? Muita ciência, para reduzir o risco, tanto o risco de não ter resultado, quanto o risco de não... O risco mesmo com o meio ambiente, o risco com relação à segurança das pessoas e o risco financeiro. Eu estou aqui em Macaé, Macaé é considerada a capital do petróleo, então a indústria do petróleo é uma indústria de mineração também. Mesmo assim, é uma indústria de alto risco. De vez em quando tem acidentes, de vez em quando tem tudo isso. Por que eu estou fazendo essa analogia da captação de recursos com o garimpo? É o seguinte, o garimpo, lá na sua origem, era considerado quase uma arte. Era uma coisa assim muito meio cheio de folclores, entendeu? Por quê? Porque quando alguém encontrava uma pepita de ouro, por exemplo, a gente viveu aqui no Brasil aquele fenômeno que virou depois um problema terrível da Serra Pelada, né? Mas quando alguém encontrava uma pepita de ouro, lá na origem do garimpo, a pessoa ficava rica. E aí, esse sucesso retumbante escondia milhares de fracassos. Milhares de fracassos. Era muitas vezes mais pessoas que não encontrava nada, ou encontrava muito pouco, para um ou outro que deu a sorte grande. É que nem ganhar no prêmio da Mega Sena. E, para mim, a captação é o garimpo social. É muito fracasso para pouco resultado. Vai por mim. É muito fracasso para pouco resultado. E por que eu afirmo isso, gente? Primeiro, porque a captação ela ainda funciona para um grupo bem seleto de grandes, influentes instituições, vou chamar assim, badaladas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Para o resto dos mortais como a gente, ficam as migalhas. É um editalzinho que você ganhou aqui, é uma lei de incentivo ali, entendeu? Consegui aprovar uma lei de incentivo à cultura com uma empresa XYZ. Aí, quando dá certo, é só um soluço. Você fechou, ganhou aquele edital, ganhou aquela lei de incentivo, ganhou aquele convênio, aquele contrato, mas tem início, meio e fim. Você vai dar um soluço financeiro, vai passar um período que normalmente é de 1 ano. Pode ter um pouco mais? Pode, mas o comum é em torno de 1 ano. Mais comum é 1 ano. Você vai passar um ano bom, né? Se o dinheiro entrar direitinho, aquela coisa toda, não tiver atraso, tá tudo certo. Vamos ser otimistas. E no longo prazo, gente, soluço financeiro é péssimo para a sua instituição. Por quê? Porque você não constrói o principal ativo da instituição, que é impacto. São as pessoas que você ajuda com os seus programas e projetos e a equipe que você forma. Olha só, aqui na Viva Lagos, a gente tem uma equipe pequena, mas é uma equipe que, assim, agarra junto, unhas e dentes. Sabe aquela coisa da segunda pele? Não tem conversa, não tem tempo ruim com a equipe. Como é que você constrói uma equipe tão engajada, tão comprometida? Com tempo.
compartilhando valores, filosofia do cuidado, gerando resultado, as pessoas se sentindo seguras, vendo que estão sendo valorizadas, o salário entra no dia certo, o fundo de garantia está sendo depositado, o 13º, a gente paga, tradicionalmente, a gente paga a primeira parcela do 13º da equipe aqui em Macaé, normalmente no meio do ano, julho, agosto, a gente paga a primeira parcela. Então, gente, olha só, esquece captação. A hora agora é de você trabalhar numa outra lógica, e eu vou falar sobre ele rapidamente. Daqui a pouco eu vou falar do que você tem que fazer. Olha só que exemplo interessante. Tem uma instituição, uma organização de São Paulo, que eu admiro muito, é uma referência hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar aí do Gerando Falcões, escreve aí no chat, conheço. Gerando Falcões, que o CEO, o presidente, o líder é o Edu Lira. Quem conhece aí o Gerando Falcões, diz aí no chat para mim, conheço. Diz aí para mim. O Gerando Falcões fez uma campanha no passado, logo que começou a pandemia. A campanha do Gerando Falcões foi Corona no Paredão, fome não. Gente, eles arrecadaram 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. E atenderam mais de 400 mil famílias. Lindo projeto, lindo o trabalho, eu sou fã, tá? Agora, eles resolveram, como não saiu ainda o auxílio emergencial, está uma confusão política, não sei o quê, eles retornaram com essa campanha. Tá? Corona no Paredão, fome não. E olha só, já está na imprensa, já está divulgado. Eu vi numa coluna da Veja, online. Então, eles têm muita reputação, eles têm muita marca, têm muito nome. E aí, você fazer uma campanha dessa, você captar recursos, grandes empresas e tudo mais, funciona? Funciona. Mas para micro e pequenas instituições como nós, sobram só as migalhas. Faz sentido isso aí que eu estou falando, gente? Diz aí no chat, por favor, que a gente vai começar a falar do que você tem que fazer. O que você tem que fazer para poder mudar a sua realidade. E é uma coisa que eu falo sempre, tem gente que já está cansada de ouvir eu falar, vai voltar a ouvir falar, e a gente vai ficar batendo, martelando. A repetição é a mãe da didática, e aí eu quero cada vez mais, em vez de você estar só me ouvindo falar sobre isso, você está agindo nessa direção. Esse é que é o meu objetivo. Entendeu? Que você realmente tome uma ação, tome uma atitude. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Antes de qualquer coisa, se você tem uma instituição e você não tem uma segurança financeira na sua instituição, você tem que definir um modelo de sustentabilidade financeira. É o óbvio. Tem que romper com a síndrome da barata tonta. Para de ficar sonhando com aquele edital que falaram que vai sair de R$1 milhão. Aí você fica sonhando com esse número, R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, e esquece que você precisa hoje de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000 para você tocar a sua instituição dignamente. A gente tem essa... o brasileiro tem essa coisa de ficar sempre sonhando lá muito grande,
e aí o edital não sai, aí o político fala que vai ajudar e não ajuda, enfim, a empresa promete uma coisa e não cumpre. E se você vai definir um modelo de sustentabilidade financeira, você tem que seguir, como eu tenho também batido nessa tecla, os princípios do protocolo da generosidade. Hoje em dia, para você conseguir, né, um modelo que realmente gere recorrência, ou seja, gere receita para a sua instituição todo mês, você precisa de um modelo que também gere valor para o seu apoiador. Quando você consegue resolver um problema do seu apoiador, atender uma demanda e, acima de tudo, ele tem uma real percepção de valor, ele está ganhando com aquilo, aí tudo passa... Aí o mar se abre, que nem Moisés abriu o mar se abre. Aí o cara falou, agora gostei, vou apoiar. Então, olha só, gente, eu falei do Gerando Falcões, né? Então, o Gerando Falcões, apesar de ter feito uma campanha que arrecadou 25 milhões, o Gerando Falcões, no meado final do ano passado, não bem um período, quem conhece vai lembrar disso, criou, olha só a jogada, criou um conceito novo que foi varejo social. Varejo social. Quem já ouviu falar do varejo social do Gerando Falcões? Gente, eles pegaram algo que milhares de instituições fazem, mas deram uma embalagem nova de marketing, uma sacada fantástica, e ofereceram para o mercado como uma novidade. O que eles estão fazendo é o que a gente sempre chamou de bazar solidário, o bazar social, o bazar solidário, e eles entraram com esse novo termo, varejo social. Grosseiramente falando, pode ter uma diferençazinha aqui ou acolá, varejo social. E aí, como eles embalaram, olha só, gente, como que comunicação, marketing é fundamental para a gente também no terceiro setor. Não é só para, enfim, para as grandes empresas, Coca-Cola, Ambev, não. Para mim, para vocês. Foi só eles embalarem de uma forma diferente, usando um termo interessante, que virou uma coisa meio de novidade, e aí eles chamaram a atenção da grande mídia. E isso escalou. E por que eles trouxeram esse conceito de varejo social? Porque também o Gerando Falcões precisa de uma fonte de receita recorrente, mais previsível, do que simplesmente estar fazendo contratos, convênios, projetos, editais, que geram soluço. Aí acabou, tem que correr atrás de outro. Essa lógica que ela é perversa, porque depois de você estar nesse processo, cara, eu tenho que escrever um novo projeto, eu tenho que conseguir um outro edital, eu tenho que conseguir... Por quê? Porque o que eu tinha acabou. Para, gente. A gente precisa construir modelos sustentáveis que realmente você consiga encarar ele como se fosse um negócio de impacto social. Olha só que interessante. Tem uma instituição aqui em Macaé que tem uma padaria escola. E a padaria escola era voltada para qualificar jovens, adolescentes, adultos, para esse mercado de panificação, confeitaria e tudo mais. E aí, o que eles produziam, porque para você aprender a fazer pão, você tem que fazer, você tem que ir lá, né, virar a massa, assar. E aí, o que eles produziam de pães, eles doavam. Tá? Doavam para morador de rua, doavam para a igreja, doavam para instituições, doavam para um monte de coisa. O que começou a acontecer com essa instituição? Começou a faltar recurso para manter a panificação escola funcionando. Por quê? Porque a panificação escola, ela consome energia elétrica, ela tem um espaço físico, ela tem que ter a manutenção dos equipamentos, ela precisa dos insumos.
né, os insumos, sei lá, farinha de trigo, manteiga, sei lá o quê. E eu, conversando com esse gestor, fiquei falando para ele, vem cá, por que que uma parte, se você quer doar a produção dos pães, tudo bem, legal, bonito, mas você não acha que deveria uma parte dessa produção de pães, bolos, sei lá, que eles faziam, vocês venderem? Vender? Como assim vender, Alexandre? A gente é sem fins lucrativos. Nada impede de uma instituição sem fins lucrativos vender, gente. Nada impede. Quando você faz um evento solidário, você não vende a feijoada, a pizza, a macarronada, o cachorro-quente, sei lá o quê, a rifa, enfim, nada impede. E aí você mata dois coelhos com a cajadada só. Você está qualificando as pessoas, você está dando treinamento e você está gerando receita para ser reinvestido no projeto social. Essa é a grande diferença. É entender que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Por quê, gente? Porque não tem mais aquela vida fácil. Se é que um dia teve, tá? De que a gente vai ajudar o morador de rua fazendo sopa para dar para eles, né, à noite, comida, tudo mais. E aí a gente vai ter o financiamento da prefeitura, da Fundação de Infância e Adolescência, do governo do estado, ou, enfim, daquela empresa. Isso funciona por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por um mandato. Mas vai funcionar por 20, 30 anos? Vai funcionar por todo o tempo que a sua instituição precisa? Será? Outro dia eu estava no Instagram, né, navegando no Instagram, aí encontrei lá um anúncio do Amigos do Bem. Adoro Amigos do Bem também. É outra instituição que, para mim, é maravilhosa, lá do Nordeste. Quem conhece aí os Amigos do Bem? Fala para mim aí no chat. E aí, gente, eu me surpreendi. Eles têm uma fábrica de castanha de caju. Desde o plantio, a colheita, a fabricação da castanha de caju, que é torrado, né? A castanha é torrada, embalado, uma embalagemzinha linda, tipo um sachêzinho, que nem a gente tem de amendoim, não sei o quê, de castanha de caju, com a marca Amigos do Bem. E aí tem um selo fantástico, lindo. Produto 100% solidário. Para mim, matou a pau. E segue, gente, eu estou dando exemplos aqui que segue o princípio do protocolo da generosidade. É aquela velha história, a gente está no momento em que as pessoas, de um modo geral, tá? E aí eu estou falando, vamos pegar aqui, classe média, tá? Vamos pegar classe média. A gente está cada vez mais desenvolvendo na nossa sociedade, eu estou falando de uma forma geral, no planeta, não só no Brasil, o que a gente chama de consumo consciente. Você tem hoje vários conceitos novos que a nova geração estão assim abraçando. Economia circular. E o que é economia circular? É você estar precisando de um casaco. Será que você precisa comprar um casaco novo? Ou será que tem um casaco usado que você pode comprar e você não ter que, né, derrubar mais florestas, mais produtos químicos, etc, etc, etc. Você tem o conceito do consumo consciente. O que é o consumo consciente? As pessoas, elas cada vez mais estão mais sensíveis com a mensagem, com o ideal, com o manifesto que aquele produto carrega. Quer um exemplo disso? Você tem marcas, hoje em dia, que têm um apelo muito forte com a natureza. Então, por exemplo, a Natura é hoje uma empresa que cada vez mais tem vinculado a marca dos cosméticos, produtos da Natura, à sustentabilidade ambiental.
Então, o que eu estou falando com isso? Você tem que começar a mudar a sua mentalidade. Em vez de ficar esperando o prefeito novo que chegou, o vereador que assumiu, entendeu? Assume as rédeas da sua autonomia. O Instituto Câncer de Mama criou uma identidade tão forte. Você lembra aquele alvo, aquela marca do Instituto Câncer de Mama? Que uma identidade tão forte para essa logomarca, ficou tão valioso isso, e eles começaram fazendo campanhas, e eles promoviam no Rio de Janeiro, eu acho que São Paulo também, muitas corridas de rua, caminhadas, eventos ao ar livre. Mas ficou tão forte isso, com várias celebridades divulgando, usando as camisas com aquele alvo, né, com aquela marca, que eles licenciaram a marca para a Hering. E hoje eles recebem royalties de toda a produção da Hering, que não é pequena. Então, gente, você precisa romper com o que é para você óbvio e intuitivo, com os modelos que você estava acostumado a usar. E isso vai doer, isso não vai ser fácil, isso vai ter um processo de... Toda vez que você vai fazer uma ruptura com alguma coisa, você vai mudar. Por exemplo, resolvi que eu vou passar a ser vegetariano. Eu adoro carne. Não, agora eu vou parar de comer carne. Acho que não tem nada a ver, faz mal para a saúde, e a questão dos animais. É duro, cara. Você mudar comportamento, mentalidade. Então, você tem que ter clareza que vai ser duro. Mas você precisa romper. A pergunta fundamental é o seguinte: o que você pode fazer hoje, para dar o primeiro passo nessa direção? E aí, eu quero te provocar a poder você fazer o seguinte, uma coisa muito simples que todo mundo pode fazer, tá? Todo mundo pode fazer. É algo, como é que fala? É algo simples, mas não é fácil. Que é você começar a construir nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, aonde você quiser, construir uma comunidade, um efeito tribo, pessoas que vão se encontrar por estarem compartilhando princípios, valores, uma mesma visão de mundo. A gente está muito carente de estar podendo se conectar com valores que se identificam com os nossos. E olha só que interessante. É o que eu tenho feito há aproximadamente um ano. Um ano e um pouquinho. Quando eu resolvi sair dos bastidores, sair da minha zona de conforto, perder a vergonha, ficar meio sem vergonha, vir para as redes sociais e compartilhar o que eu acredito. Falar a minha verdade. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que vai passar a consumir o conteúdo que eu venho aqui publicar, vai ter gente que não. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque as redes sociais, a internet, é a maior revolução que a humanidade tem enfrentado nas últimas décadas, para o bem e para o mal. E aí cabe a você usar isso para o bem. Nas últimas décadas. Elas democratizaram os meios de comunicação. E eu sei que é péssimo hoje em dia você receber uma fake news, você receber uma mentira pela internet e você questionar o que é verdade, o que é mentira. É horrível isso. Isso está muito alinhado com a natureza humana. O ser humano é esse bicho complexo. Por isso que eu venho aqui de cara lavada, sem estar maquiado,
o óculos, eu tenho que comprar um óculos que ele não brilha, né? Olha só, fica dando reflexo, enfim. Mas venho aqui para falar a verdade, não importa se tem 5 pessoas, 50 pessoas, 500 pessoas, eu vou entregar o meu melhor, eu vou honrar cada pessoa que veio aqui me ouvir. Honrar de que forma? Compartilhando aquilo que eu acredito, os aprendizados que eu tive no meu campo de batalha, que pode te ajudar no seu campo de batalha. Percebe? É esse movimento que eu vim aqui, né, começar a construir, tenho construído, com relação à RNA, a Rede Nacional de Aprendizagem. Quase todo dia eu recebo uma mensagem pelas redes sociais de instituições me perguntando: Alexandre, como que eu faço para participar, para entrar na Rede Nacional de Aprendizagem? E muitas das vezes as pessoas nem sabem exatamente o que é, mas quer fazer parte. Essa sensação de pertencimento. Sabe por quê? Porque o que eu falo está fazendo sentido. Porque ele está precisando sentir parte de algo maior. A gente sempre sente a necessidade de fazer parte de algo maior do que nós mesmos. E isso a gente se conecta com várias dimensões da nossa vida. Percebe? Então, gente, eu queria te convidar a romper com a inércia. Eu queria te convidar a hoje, né? E fazer um pedido aqui. Vamos ver quem vai topar o desafio. É um desafio, tá? Um desafio. Vai no Instagram, tá? Vai lá e publica um vídeo no Stories. Se você não sabe como faz isso, coloca lá no Google, como publicar um vídeo no Stories. É um vídeo de 15 segundos, que se você deixar segurando assim o botão, que vai aparecer, você pode fazer até 5 pedaços de 15 segundos. Vai dar 1 minuto e 15, né? 15 pedaços, 5 pedaços de 15 segundos. E você vai lá oferecer um conteúdo, uma informação, uma dica, algo valioso. Valioso para quem? Valioso para o seu candidato a apoiador. E aí, agora deixa eu explicar isso melhor. Vou dar um exemplo meu, tá? Para ficar mais fácil para mim. Esse ano, eu vou bombar as redes sociais da Viva Lagos e da RNA, não só com conteúdo para instituições, mas para empresas, tá? A gente vai fazer agora em abril um evento, né, um workshop da sustentabilidade financeira, dia 5 a 9 de abril, anota aí. E depois disso, eu vou abrir um desafio que é rumo à 100ª empresa. A gente tem hoje 89 empresas parceiras e eu vou fazer um desafio aqui, eu com o Raul Machado, com a galera aqui da instituição, um desafio para a gente alcançar a 100ª empresa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a produzir conteúdo na internet. Que conteúdo, Alexandre? Conteúdo para ajudar a empresa que eu quero que vire meu cliente, meu parceiro. Mas eu não vou pedir a parceria, eu não vou oferecer o serviço num primeiro momento. Protocolo da generosidade. Primeiro a gente dá, depois a gente pede. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a publicar. Vai ter alguns programas durante a semana, pelo menos 2. Um deles vai ser um podcast Empresa Aprendiz. E esse podcast eu vou falar só sobre jovem aprendiz e programa de estágio. Vou falar o quê? O que interessa à empresa. Quais são as dificuldades que eles têm. Entendeu? Como é que eu faço, Alexandre, para mandar um jovem aprendiz embora? Alexandre, como é que eu faço para contratar um jovem aprendiz que não me dê problema? Como é que eu calculo o salário do jovem? Como é que eu escolho a melhor instituição? Enfim, qual é o curso ideal para a minha empresa? Tem infinito.
conteúdo com relação às dores da empresa. E aí eu vou começar a publicar isso nas redes sociais. Vou abrir um canal novo, não vai ser esse canal que eu uso aqui, eu não vou misturar. Vou abrir um canal da RNA, da Rede Nacional de Aprendizagem, e vou enfiar conteúdo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou construir o meu jardim, eu vou plantar um jardim para atrair aquelas empresas que se sentirem seguras, se sentirem... Cara, o Alexandre RNA resolveu o meu drama aqui na minha empresa com esse conteúdo. Eu estava com esse problema e eu vi esse vídeo e resolveu. E aí, com isso, gente, eu aciono um gatilho da reciprocidade. O cara fica grato. E a gente começa a construir digitalmente um relacionamento. Quem que está aqui que, se me encontrasse numa padaria, parecia que estava me encontrando assim, um amigo que não via há muito tempo? A gente nunca se encontrou, né, Luzia? Né, Noemi? Né, Augusto? A gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Maria Júlia? Né, Elma? Mas se a gente se encontrasse presencialmente, não ia parecer que a gente já se conhecia há muito tempo? A gente não ia ter um tipo de intimidade, apesar de não ter? De tanto vocês ouvirem da minha história, de tanto vocês ouvirem as minhas opiniões, as minhas verdades, as minhas vitórias, as minhas derrotas. Vocês me viram até fantasiado no carnaval? Então, gente, olha, não é uma ciência de outro mundo, não é algo mirabolante. Quem tiver um celular na mão é capaz de pegar o vídeo, bota assim de lado assim, ó, e gravar um vídeo dando uma sacada. Ah, Alexandre, que sacada? Você vai dar uma sacada em cima do perfil das dores que o seu apoiador, de repente, tem. E aí eu quero dar alguns exemplos para ficar mais tangível. Eu já falei isso em algumas lives, mas vou repetir aqui rapidamente. Por exemplo, se você é uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes e jovens, cara, tem nada mais difícil. Claro que tem, mas vou exagerar. Tem nada mais difícil nessa nova geração que está aí, geração Z, né? Tem a geração Y, agora a geração Z, né? O Matheus tem 9 anos de idade. Eu tenho 3 filhos, tá? 2 do primeiro casamento e 1 do segundo casamento. A Júlia e o Igor. Júlia tem 26 anos, o Igor tem 22. E o Matheus, que tem 9, o temporão. Cara, muito mais difícil a educação com o Matheus. Ele é muito mais questionador, ele é muito mais... como é que eu posso falar? Difícil dele seguir regras, entendeu? Enfim, muito mais autonomia. A geração que já nasceu... Ó, o Matheus nasceu num mundo que já tem o celular, que já tem a internet, que já tem o Google, que já tem as redes sociais. Por exemplo, ele só me liga em chamada de vídeo. E eu, Matheus, por que você me liga em chamada de vídeo? Ué, pai, se eu posso te ver, por que eu só vou te ouvir? Eu falei, você tem razão. Então, gente, se você tem uma instituição de criança, adolescente e jovem e lida com esse desafio diário de educar crianças, você tem muito conteúdo, muita sacada para o pai, para a mãe, que hoje sofre para educar os seus filhos. Dicas com relação à questão da pandemia, cuidados, questão de como você gerencia o uso da internet, dicas de atividades pedagógicas, brincadeiras, dicas. Tem uma amiga que ela vem... Olha só que interessante. Tem uma amiga minha, uma conhecida minha, colega, que montou um curso online
para ensinar os pais brincarem com os filhos. Olha só que doideira. Ensinar os pais brincarem com os filhos. Por quê? Porque a gente cada vez mais, né, até por conta de pandemia e tudo mais, a família está vivendo nessa bolha, tá? Eu estou falando aqui de classe média alta. É o seu apoiador ideal, não estou falando do seu beneficiário, não, gente. Vamos fazer a distinção. Você vai produzir conteúdo para ajudar essa família que tem uma condição melhor, resolver o problema deles, entendeu? Ajudar eles de alguma forma, e aí eles vão ter condição de ajudar a sua instituição. Seja com treinamento, seja com curso, seja com a comunidade, seja com produtos, entendeu? Fazer uma campanha aqui para você comprar uma camisa, uma caneca, entendeu? Participar do bazar digital. Mas a pessoa está grata. Você está ajudando ela. Faz sentido, gente? E aí, se você trabalha com pessoa com deficiência, se você trabalha com idoso, se você trabalha com animal, se você trabalha com, sei lá mais o quê, você trabalha com... gente, a cabeça falhou aqui. O que você precisa é entender quem é o seu apoiador ideal. Alexandre, eu queria apoio de empresas. Então, para mim, o caminho mais óbvio é o que eu uso há 14 anos, vai fazer 15 anos, né? Jovem Aprendiz, gente. Sem pensar muito, cair para dentro para montar. O que você precisa ter clareza é que o programa Jovem Aprendiz, que é, para mim, a verdadeira pedra preciosa, ele tem uma curva um pouco mais longa, dependendo do momento que você está nessa trajetória. Então, quem já é uma instituição que trabalha com crianças, adolescentes e jovens, já tem uma instituição regularizada, já tem registro no Conselho da Criança e Adolescente do seu município, né? Já tem uma certa estrutura física, vai estar lá na frente, vai conseguir chegar lá mais rápido, em termos de resultado. Agora, nada te impede de trabalhar com Jovem Aprendiz e entendeu? E outras atividades, fazer campanhas solidárias, eventos solidários, nada te impede. Mas, pelo amor de Deus, foca no protocolo da generosidade. O que você for, se você vai buscar recurso de alguém, a primeira pergunta é: o que eu posso gerar de valor para essa pessoa? Porque se você gera valor, fica muito mais fácil eles te apoiarem. É muito mais natural. E aí, gente, está fazendo sentido? Fez sentido para vocês? Fala aí para mim. Quero ver quem vai topar o desafio, pegar o celular, gravar um vídeo dando uma sacada que você vai poder ajudar a resolver um problema do seu apoiador ideal. E aí você vai postar na sua comunidade, e aí o meu desafio é o seguinte: você vai postar no stories da sua comunidade, tá? E vai me marcar. Quem topa fazer isso? O story, gente, só vai ficar disponível por 24 horas. Então, esse é um exercício bom para você romper a barreira da vergonha. Pensa aí, faz hoje à noite. Põe uma coisa simples. Não precisa ser assim, descobrir a solução, a cura do câncer. Não é nada disso. Uma coisa simples, uma sacada simples que você pode dar para ajudar o seu apoiador ideal. Que tem a ver com aquilo que você conhece, que você entende. Você vai vir lá no seu Instagram da sua instituição ou seu pessoal. É um exercício, gente. Vai por mim que vai ser bom. Você vai gravar um vídeo, tá? Falando parará, entendeu? Vou te ajudar, não sei o quê. E aí, você chama eles para seguir a sua página. Segue a minha página que vai ter sempre conteúdo novo para vocês. E me marca. O que é me marcar? É botar @Alexandre Fernandes, aí já vai aparecer eu lá, carinha azul, tipo aquele, nem lembro aquele desenho que era os bonequinhos azul,
Você vai ver lá, alexandrefernandes.social. Você coloca lá, vou botar até aqui no chat, a minha página no Instagram. Ponto social. E aí, me marca lá, para eu poder compartilhar você nas minhas redes sociais. Tá? E aí, quem me segue pode se identificar com o seu conteúdo e passar a te seguir também. Seguir a sua instituição. Se você tiver uma página da sua instituição, beleza. Quem topa fazer esse experimento? A Elma falou que vai fazer. Elma, quem é aluno da Rede Nacional de Aprendizagem, da RNA, o material do Jovem Aprendiz e do programa de estágio está lá na área de membros do programa. Tá? Mas esse material é só para aluno mesmo da rede, da RNA. Olha só, e para quem está aqui comigo, eu estou vendo várias pessoas que estão aqui comigo agora, que também está inscrito na mentoria do protocolo da colheita, agora às 6h30 a gente vai ter a sessão que ia ser ontem, que acabou não sendo, que eu tive lá um probleminha com a minha sogra, graças a Deus ela está tudo bem, e vai ter hoje. Hoje nós vamos quebrar tudo, hein? Vamos partir para dentro. Então, ó, lá no nosso grupo do WhatsApp, da mentoria Protocolo da Colheita, está lá o link da sessão, que vai ser uma sessão fechada só para aluno, no Zoom. Então, se você não está no grupo do WhatsApp por algum motivo e é do Protocolo da Colheita, não é para quem está fazendo o programa Jovem Aprendiz, tá, gente? Esse é o Protocolo da Colheita. Vai lá na página lá do grupo do WhatsApp para você poder acessar a sessão que começa daqui a pouco. Salete, você não vai tentar não, querido, você vai conseguir, tá? Vai com fé, vai com força, vence a barreira da vergonha. Sabe por quê? Olha só que interessante. Quando você vai fazer um stories, sabe quem que a gente vê? Nós mesmos. Porque a câmera frontal do seu celular fica te filmando. Então, você está gravando e vendo, e se vendo. É como se você estivesse falando para um espelho, Salete. Então, não complica, simplifica. Imagina que você está falando para o espelho, você está num ambiente seguro, o Stories, em 24 horas, some e está tudo certo. É um teste, é um exercício. Tá? Não precisa ser perfeito, precisa a gente progredir. Tá bom? Ó, gente, adorei ter encontrado com vocês aqui hoje. Terça-feira que vem, 5h, podcast Instituição Aprendiz. Mais um conteúdo para vocês. Fica todo mundo com Deus. Vamos juntos, gente. Valeu!